A paz do Senhor, meus amados irmãos, um ótimo domingo a todos. Primeiramente, também, um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão nos assistindo. Né? Que Deus continue te ajudando, me ajudando nessa tarefa de ser o sacerdote do nosso lar, de ser aquele que vai levar a nossa família, né, aos pés de Jesus Cristo, a viver uma vida de comunhão com Deus. Que Deus te fortaleça, que Ele derrame da sua graça sobre a sua vida e sobre a minha vida, para que nós tenhamos sucesso nessa missão que Ele nos confiou como pais. E nesse Dia dos Pais, um feliz Dia dos Pais a todos os irmãos que nos assistem, que Deus os abençoe. Nós, meus amados irmãos, começamos no domingo passado uma série de 3 domingos falando sobre os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. E aí, tocando rapidamente, resumidamente, naquilo que nós tratamos no domingo passado, primeiro, o Sermão do Monte é a mais longa narrativa nos evangelhos que alguém escreve sobre Jesus falando, ensinando, com foco no ensino. Né? Do capítulo 5 de Mateus, versículo 1 até o capítulo 7, 29, todo o ensino ali direcionado, né? Ou Jesus está falando para os seus discípulos ou para a multidão que estava ali, mas é o mais longo discurso, é o mais longo sermão de Jesus, focado no ensino, né? E no ensino de quê? De como devem viver os cidadãos do reino, quais são as características, o caráter, o propósito de Deus para esses cidadãos do reino. E nós falamos também de alguns princípios, né? Existem alguns princípios muito fortes, muito impactantes, sobre os quais cada cidadão do reino deve viver. Cada salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, em todas as gerações, deve viver. Então, o Sermão do Monte é uma fonte riquíssima de ensinos preciosos. E aí nós falamos sobre como é tão importante ouvir e praticar em primeiro lugar. Jesus termina esse sermão falando o seguinte: em Mateus 7, 27, 28 e 29, ele diz que aquele que ouve e pratica, ele será como aquele que edificou uma casa sobre a rocha. Né? Um homem sábio, prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E essa casa sobre a rocha é a vida alicerçada em Cristo. Aquele que ouve e obedece à palavra tem a sua vida alicerçada em Cristo. Quando os vendavais vêm, eles não têm o poder de demover essa pessoa, né, da sua fé, da sua vida com Cristo. O que não acontece com aquele que somente é ouvinte da palavra. Né? Quando chegam as tempestades, ele pode ser grandemente abalado. A Bíblia diz que a casa ruiu, que a casa, né, foi destruída. Então a gente começou desse princípio e também falou sobre as bem-aventuranças, que elas revelam o caráter, né? Elas revelam o caráter dos cidadãos do reino, elas revelam o caráter dos salvos. A gente mostrou que, mesmo em maior ou menor grau, aquelas qualidades todas só podem ocorrer na vida de um crente. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos falar sobre a prioridade correta para a vida do crente. Né? Em Mateus 6, 19 até o 34, nós encontramos Jesus falando sobre a prioridade correta para a vida do crente. E é sobre esse assunto que nós iremos tratar nesse domingo. Mateus 6, 19 até o 34. Vamos ler, tá bom? Um momento. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões invadem e roubam.
mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestir? Olhai para os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. De fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema, ou basta a cada dia o seu mal. Aqui nesse texto, meus amados irmãos, de Mateus 6, 19 até o 34, Jesus vai tratar sobre prioridade de vida. Jesus vai tratar sobre a prioridade correta sobre os quais os servos dele, os cidadãos do reino, os crentes em Jesus Cristo devem viver. O salvo deve viver. Claramente, nitidamente, você enxerga dois caminhos aqui. Você enxerga, pelo versículo 19 e 20, você enxerga um contraponto ali, dois caminhos totalmente diferentes. Ele diz, primeiro, não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões invadem e roubam. O 20 já diz, mas, ou seja, ao invés disso, ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não invadem nem roubam. São totalmente opostos, né? E Jesus disse, não façam isso, não vivam em função disso, não coloquem o seu coração nisso e não priorizem o que é terreno, a busca pelos tesouros dessa terra. Mas ao invés disso, busquem, né, priorizem aquilo que é celestial, deem prioridade ao que é celestial. Então, por isso nós estamos falando sobre qual a prioridade correta para a vida do crente. É sobre esse princípio que nós estamos falando. E ele diz no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E a partir daí ele começa a falar sobre o foco de vida correto, que vai ter seu ápice, seu auge no versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar, como prioridade, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas. Essas coisas que muitas vezes querem fazer ansiar o nosso coração, querem fazer nos perder o foco correto para a nossa vida,
né, vos serão acrescentadas. Então, nitidamente, Jesus está falando sobre qual a prioridade sobre o crente deve viver. Qual o foco correto, qual a maneira correta que o crente deve viver, uma vez salvo, né? E nitidamente mostra a busca pelas coisas materiais em oposição, numa maneira totalmente correta, de maneira que, numa maneira totalmente ao inversa, né, ao caminho que busca as coisas celestiais. E o texto deixa claro que não existe como você focar, priorizar em buscar as duas coisas, né? Ou você ama e prioriza, coloca em primeiro lugar as coisas dessa terra, ou a gente ama e prioriza em primeiro lugar a Deus, busca em primeiro lugar o seu reino, as coisas celestiais, a juntar tesouros no reino dos céus. Uma coisa é oposta à outra. E Jesus deixa isso bem claro no texto. Aqui, meus amados irmãos, Jesus mostra o porquê não devemos, né? Versículo 19. Ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões invadem e roubam. Então, alguns pormenores a gente deve detalhar sobre isso, para tirar qualquer peso ou qualquer entendimento errôneo sobre isso. Quando Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra, ele obviamente não está falando sobre batalharmos e corrermos atrás do nosso sustento. Não, não é isso. Porque a própria palavra de Deus nos ensina que, primeiro, Deus trabalhou. Ele instituiu o trabalho. Ele deu um trabalho para Adão. E o apóstolo Paulo vai dizer aos crentes tessalonicenses que quem não quer trabalhar, que também não coma. Então, Deus não está falando sobre provisões para que a nossa família esteja amparada, para que nós alcancemos, né, aquilo que nós necessitamos para a nossa vida aqui na terra. Não, isso daí vem acompanhado das bênçãos de Deus. Né? Isso são consequências da bênção de Deus. Mas o que Jesus Cristo está, de fato, ali tentando, não, ensinando para nós, é que nós não devemos colocar como a prioridade da nossa vida ajuntar tesouros nessa terra. Viver em função das riquezas materiais. E, meus amados irmãos, num século materialista como o que nós estamos vivendo, num século em que muitas vezes as pessoas, né, elas até aparentam ser aquilo que não são, só para serem apreciadas, porque o que as pessoas têm hoje, né, é que muitas vezes, para o mundo, determina quem elas são. Né? Determina, não é as qualidades mais interiores. Essa nossa geração ela está cegada. Né? Ela está vendada, né? E da maneira materialista como ela vive, se dá muito maior valor, né, às posses, aos objetivos que são passageiros, e o mundo ele sempre correu assim e ele só está, né, desenfreadamente correndo mais. Mas o perigo que Jesus está alertando aqui é para que o salvo não coloque nesse modo de vida fútil, né? Não coloque o seu coração e o seu propósito, a sua prioridade, o seu alvo máximo a juntar tesouros nessa terra. E por quê? Por que não devemos ajuntar os tesouros da terra, mas devemos focar nas coisas do céu?
Meus amados irmãos, tem uma série de coisas, mas a primeira que eu gostaria de falar com os irmãos está lá no capítulo 1 de Ageu. Capítulo 1 de Ageu. Ele fala sobre, o contexto aqui fala sobre o povo de Deus que tinha voltado do exílio, do cativeiro babilônio, né? Ciro, o rei da Pérsia, ele concedeu liberdade aos judeus e ele fora mandado por Deus, né, que os judeus voltassem com o objetivo de reconstruir o templo. E o que está acontecendo aqui no capítulo 1 de Ageu? Eles tinham voltado, lançado os alicerces do templo, mas a oposição dos povos que estavam ali em volta fizeram cessar essa obra. E durante 16 anos a obra ficou parada, né? Ela parou por oposição. Porém, no decorrer desses 16 anos, o coração do povo de Deus, né, sem aquele propósito de cumprir com a prioridade para o qual Deus tinha levado eles ali, né, que era reconstruir o templo de Deus. Deus tinha propósito, né, com a reconstrução daquele templo, né? A Bíblia diz que naquele lugar ele daria paz, ou seja, o Salvador Jesus Cristo passaria por aquele lugar, né? E ele mesmo enviaria riquezas de todas as nações, encheria aquela casa com a sua glória. Aquele templo, ele precisava ser reconstruído. E Deus tinha separado aquele povo daquela geração, né, para que eles reconstruíssem o templo onde os judeus pudessem adorar. Pois bem, a obra parou e os judeus voltaram-se para os seus propósitos pessoais. E o texto vai dizer como isso pode trazer malefícios para a vida de todos nós crentes. Então, o texto diz assim: no segundo ano do rei Dário, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Josadaque, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor, este povo diz, não chegou o tempo, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor, o templo em Jerusalém, né? Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Então Deus pergunta: por acaso é tempo de vocês habitarem em casas estucadas, em casas bem acabadas, em casas forradas, né, revestidas, enquanto o templo de Deus permanece em ruínas, enquanto as suas obras, né, a obra está parada, né, ele não está evoluindo? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Semeastes muito e recolhestes pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebei, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar num saco furado. Assim diz o Senhor: considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo, e eu me agradarei dele, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levastes para casa, eu o dissipei com sopro. Por que motivo, diz o Senhor dos Exércitos? Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da sua própria casa. Por isso os céus retiveram o orvalho e a terra reteve os seus frutos. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre tudo que a terra produz. Também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Então, o cenário aqui, a obra tinha sido paralisada por uma oposição. Tudo bem, mas o povo havia perdido a visão, né, daquilo que era a prioridade correta para eles naquele tempo.
Aquilo que Deus queria da vida deles naquele tempo, eles estavam sem essa visão. E cada um de nós, né, cada um de nós cristãos que estamos, né, inseridos num espaço de tempo, né, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. No caso desses nossos irmãos judeus da antiga aliança, era que eles reconstruíssem aquele templo onde Deus daria paz para todas as nações, né, onde ele traria a presença do Senhor Jesus Cristo, onde encheria aquela casa de glória, né? Então, esses irmãos eles tinham sido paralisados, mas não só isso, eles não estavam mais nem pensando, né? Não passava pela cabeça deles que aquele era o tempo de reconstruir, eles tinham perdido a visão. E, consequentemente, eles passaram a viver em função da sua própria vida, de correr atrás dos seus próprios objetivos, de deixar as suas casas lindas, maravilhosas, forradas, né? Mas perderam o foco, a prioridade principal para a vida daquela nação naquele tempo, daquele povo que estava ali, que era reconstruir o templo. E linkando isso, né, levando isso, olhando para as palavras de Jesus no Sermão do Monte, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não ajunteis tesouros na terra, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, né? Mas ajuntais tesouros nos céus, tá? Então ele fala sobre a prioridade correta para a vida, que não deve estar baseada na busca pelas coisas materiais. Por quê? Sem a prioridade correta, o povo de Deus pode perder as bênçãos. Se nós não atentamos para viver a nossa vida na busca pelas coisas celestiais, na busca por cumprir os propósitos de Deus, pode acontecer conosco como aconteceu com esse povo. Eles trabalhavam muito, semeavam muito, plantavam muito, mas colhiam pouco. Eles comiam, mas não ficavam fartos. Eles bebiam, mas não se saciavam. Quem recebia salário, recebia para pôr num saco furado. Então, as coisas que eles estavam correndo atrás, eles tinham perdido a bênção de Deus. Eles estavam correndo atrás, trabalhando muito, mas sem nenhum proveito. O próprio Deus tinha feito vir a seca sobre a terra. E isso não era sem razão. Era porque o povo dele perdera o foco, a prioridade principal. O desejo de Deus, né, para aquele povo, o propósito de Deus para aquele povo estava sendo negligenciado. E eles passaram a viver com a prioridade nas coisas pessoais, nas coisas materiais. E isso ocasionou a perda das bênçãos de Deus. Então, esse é o primeiro e o menor das coisas que podem acontecer, o menos pior das coisas que podem acontecer se nós perdemos o foco correto, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça na nossa vida, que é buscar estreitamento desse relacionamento e o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa nação, né? Se nós perdemos esse alvo, perdemos esse propósito principal de não priorizamos a vontade de Deus, né? Tanto na nossa vida pessoal, nós podemos perder, né, as bênçãos de Deus. E por que eu digo que esse é o menos pior, né? Se a palavra está correta, mas é o menos pior. Por quê? Aqui o povo de Deus estava sendo repreendido, disciplinado, na verdade. O povo de Deus estava sendo disciplinado para que ele tomasse uma posição, para que ele despertasse, né? No momento em que Deus os chama, né, para pensar, para refletir o porquê que eles estavam trabalhando sem proveito.
o porquê que tudo que eles empreendiam não dava certo, não ia para frente, né? Não plantavam muito, trabalhavam muito, mas colhiam pouco, né? O porquê nada estava andando, né? Você percebe que Deus está chamando o povo para refletir, né? E disciplinando eles para um propósito, para que eles pudessem voltar a ter a prioridade correta, para que o alvo principal da vida daquele povo fosse cumprir o propósito para o qual eles tinham sido chamados. Reconstruir aquele tempo, naquela geração. O versículo 8, Deus diz, né? Trazei a madeira, né? Sobe o monte, tragam a madeira, edifiquem essa casa e eu serei glorificado. E a gente percebe no decorrer do texto de Ageu que o povo atende aquele chamado, que Deus redobra o ânimo sobre eles, que eles concluem a obra. Se você ler lá em Esdras, se você ler aqui um pouco em Ageu, se você ler lá também em Zacarias, né? Você percebe que esse povo conclui a obra, que Deus anima eles, que Deus protege ele dos inimigos que se levantam contra, né? Destruindo toda oposição e ainda fazendo com que aquela atitude dos opositores se virasse contra eles e fosse fonte de bênção. Isso está em Esdras, né? O rei Dário dando todo o suporte para que aquela casa fosse reconstruída, né? Depois de uma carta dos inimigos. Então, o que eu quero dizer? Primeiramente, o que pode acontecer quando um crente não está vivendo com prioridade para buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, ele pode perder as bênçãos de Deus na sua vida. E aí tudo que ele toca a mão não prospera. Nesse tempo é um tempo de reavaliar-se. Esse tempo é um tempo de se consertar com Deus, de clamar por misericórdia e buscar, né, em Deus uma mudança, de arrependimento, de retornar ao ponto em que falhamos, em que pecamos e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aí então, Deus, né, retorna ao povo a sua bênção, né? E aí tudo que esse povo passa a fazer, né? Ele vem como consequência. Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não somos nós, meus amados irmãos, que conseguimos conquistar as bênçãos. Elas correm atrás de nós. E existe uma maneira verdadeira, uma maneira correta, né, de se viver para que as bênçãos corram atrás de nós. Né? Não é do desejo de Deus disciplinar a crente nenhum, mas como Deus, ele nos disciplina, o Hebreus vai dizer que ele nos disciplina, né, para que nós venhamos a ter proveito, ser participantes da sua glória. Ele nos disciplina para que nós venhamos a herdar aquilo que é eterno, que ele preparou para nós, né? Então, ele trabalha na nossa vida para que nós não erremos o alvo. E é por amor que ele faz isso. Então, meus amados irmãos, essa é a primeira coisa. A segunda, o que pode causar também a perda em dar prioridade ao reino de Deus, a perda desse foco, são, né, a busca, né, os cuidados desse mundo. Mateus 4, 18 e 19 vai nos mostrar o que pode esfriar, né? Esfriar essa busca pelo reino de Deus, pela sua justiça como prioridade na nossa vida. E aí, Marcos 4, 18 e 19, Jesus fala sobre o Sermão do Monte, sobre a parábola do semeador, me desculpem, sobre a parábola do semeador. Aqui a gente sabe que são 4 tipos de solo,
quatro tipos de coração que recebem a palavra, mas aqui também nos ensina muito no versículo 19, né, no 18 e 19, sobre aquilo que pode fazer querer frustrar, né, com que os propósitos de Deus eles aconteçam, né, na nossa vida. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, guarde isso, e os enganos das riquezas, e ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, ao longo da caminhada também, existem coisas que podem fazer com que o cristão perca a prioridade correta, que é buscar primeiro em lugar o reino de Deus, a sua justiça, buscar as riquezas celestiais. No meio do caminho, né, em que ele ouviu a palavra, ele entendeu a palavra, ele está andando na palavra, mas ele está andando no caminho, mas as coisas à sua volta, algumas dessas coisas querem estorvar, a Bíblia diz, sufocam, né, aos cuidados desse mundo, o engano das riquezas e ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, o que pode causar, o que eu devo evitar, né, na minha vida, para que eu não me desvie da prioridade correta, né? O que eu devo evitar? Em primeiro lugar, ele diz sobre os cuidados desse mundo, né? A vida cotidiana, ela tem várias preocupações, né? Ela tem elas têm vários alvos, vários objetivos, né? Nós nascemos e nós começamos a almejar coisas, né? E nós conquistamos coisas. E nós não devemos viver em função disso. Algumas dessas coisas, e mesmo as bênçãos de Deus, se não encaradas da maneira correta, né, se elas não estiverem no lugar correto, que é abaixo da nossa prioridade que nós damos a Deus e as coisas de Deus, elas podem ter o poder, a ação de nos desviar, né, da prioridade correta. E aí, o pastor Luciano Subirá, por exemplo, falando sobre isso, ele cita as distrações. As distrações. E lá no Evangelho de Lucas 14, de 15 a 24, na parábola da grande ceia, nós vemos o que podem ser essas distrações que nós encontramos. Diz assim: e ouvindo um dos que estavam à mesa com ele, disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino dos céus. Então, alguém estava ali na mesa com Jesus e disse: olha, bem-aventurado, feliz é aquele que comer pão no reino dos céus. Porém, ele lhe disse, aí ele conta essa parábola da grande ceia. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu senhor: saí depressa pelos bairros da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Os convidados aqui, meus amados irmãos,
simbolizam aquelas pessoas que tinham sido chamadas, né, para o reino de Deus, para o reino dos céus. E Jesus está falando aqui naquele tempo, para aquele objetivo, para o povo mesmo, né, que estava preso àquelas coisas, né, e deixaram de olhar para o alvo principal, né, para o alvo principal, que era a Deus, né? E aqui ele conta de três pessoas que foram convidadas. Primeiro, um tinha comprado o campo e ao invés de ir ao banquete, e esse banquete, né, como a pessoa disse aqui, bem-aventurado que comer pão no reino dos céus. Jesus conta sobre esse grande banquete. E esse grande banquete está falando de uma ceia, né, celestial. Ele está falando aqui, esse Senhor que convida esses convidados a essa ceia, está falando de Deus, né? Está falando de que convidou essas pessoas para esse grande banquete. Mas no momento que esse grande banquete acontece, o coração dessas pessoas que foram convidadas, ele não estava mais ali com o seu Senhor. Né? Ele não estava mais ali naquele pai de família que tinha convidado, naquele homem que tinha convidado eles para a ceia. O coração deles estava preso a coisas terrenas, a verdadeiras bênçãos, né, que poderiam ter lhe sido concedidas por Deus. Um campo, né, um terreno, uma propriedade. Né? O outro comprou 5 juntas de boi, né? E aí as juntas de boi serviam para arar a terra, para que os seus campos produzissem mais, né, para que ele pudesse plantar e colher com maior abundância, né, um aumento ali na produção. Então, o outro casou e, portanto, não poderia ir. O ensino principal aqui está no fato de que o coração dessas pessoas não se encontrava mais, né, com a prioridade sua voltada para Deus, mas o coração delas tinham se prendido às coisas dessa terra. Então, é o que o próprio texto aqui de Mateus 6, de 19 a 24 vai falar. Ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, o 20, ajuntais tesouros no céu. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, aquilo que nós priorizamos tem o poder de atrair, de prender os nossos corações. Né? E é exatamente o que aconteceu. Eles perderam foco, né, em Deus. E eles colocaram foco nas coisas que eles conquistaram, nas coisas materiais, naquilo que eles estavam adquirindo. Então, é exatamente isso, né, pode causar, isso daí pode causar, né, a perda do foco correto e fazer esfriar a nossa busca pelas coisas celestiais. Né? Então, as ambições dessa terra entrando, elas sufocam a semente e a tornam infrutífera. E, meus amados irmãos, essa busca pelas coisas celestiais, ela se mostra muito inútil. Por quê? O próprio texto, em Mateus 6,19, ele vai dizer que aqui nessa terra a ferrugem e a traça consomem e os ladrões minam e roubam. Quer dizer que isso daqui é temporal. Quer dizer que por algum evento mal, toda essa riqueza a qual investiu-se, né, a qual se deu prioridade, a qual foram anos de trabalho, ela, no momento, ela podem vir a se perder. E mais, Jesus conta de uma parábola sobre o rico insensato, aquele homem que colocou o seu coração nas coisas dessa terra. Ele diz assim que houve um homem
E ele estava contando para que nós não fôssemos avarentos, para que não amássemos o dinheiro, para que não vivêssemos em função das coisas terrenas. Que houve um homem a qual a sua propriedade tinha dado uma grande colheita, a qual os seus celeiros não puderam, eles não podiam, né, suportar, ele não conseguia recolher nos seus celeiros aquela grande colheita. Né? E ele pensou no seu coração: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou construir outros celeiros maiores do que esse, maiores do que esse. Eu vou ajuntar e agora eu vou descansar. Eu vou comer, eu vou beber, eu vou folgar, vou festejar, eu vou viver uma vida de luxos e prazeres, porque eu tenho muito, para muitos anos. Mas a Bíblia diz, né? Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é todo aquele que ajunta riquezas, mas não é rico para com Deus. Além, né, de poder perder as bênçãos de Deus, além de essas coisas, essas ambições das coisas terrenas, os enganos da riqueza, eles poderem nos esfriar do foco correto e nos levar, né, a um foco errado, esse foco vai nos trazer coisas inúteis. Né? Esse foco vai nos trazer coisas que elas perdem o seu valor, coisas que ficam somente nessa vida, coisas que não nos acompanharão para a eternidade. Então é muito pobre para um servo de Deus, né, viver em função das coisas terrenas. Viver em função das coisas terrenas. E quando se vive assim, o foco é mudado, a prioridade é mudada, né? O coração da pessoa fica atrelado a essas coisas. Você pode perceber pelo o rico de nascença. Ele gostaria de saber o que ele precisava fazer para ser salvo. Ele almejava, né, o rico de qualidade, né? A Bíblia diz um tema assim, o jovem, né, de qualidade, o rico, a Bíblia diz assim que chegou um jovem perto de Deus, de Jesus Cristo, né? Chegou um homem perto de Jesus Cristo e diz: mestre, o que eu preciso fazer para me salvar? E Jesus disse: você conhece os mandamentos? Eu conheço, eu tenho praticado desde criança. Aí Jesus olha para ele e diz: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que você tem, reparte pelos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Olha, duas coisas estavam diante dele: as suas riquezas materiais e a salvação, pela qual ele almejava. Ele queria, porque senão ele não teria chegado em Jesus e perguntado, né, como eu posso fazer para me salvar. Mas a Bíblia diz que aquele jovem se retirou muito triste, né, porque ele tinha muitas propriedades, muitas riquezas. E o seu coração, ele estava tão preso, tão atrelado, ele dava tanto valor àquelas coisas materiais, que ele deixou de abraçar o convite da salvação e ficou com as riquezas que se perdem, as riquezas que ficam aqui nessa terra. Então, meus amados irmãos, esse princípio ele serve de um alerta para que nós, né, não venhamos a colocar no nosso coração essas coisas, né? Para que as preocupações da vida, os enganos das riquezas não venham a tomar tanto tempo na nossa vida, ou tanto espaço, os enganos da riqueza, tanto espaço, mas as preocupações dessa vida, os cuidados dessa vida não venham tomar espaço, e os enganos da riqueza não venham a ter, né, o poder de nos tentar, de nos atrair, de maneira que nós abortemos o propósito principal de Deus, né, para nossas vidas, para que nós não percamos essa prioridade de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, essas coisas, elas querem nos esfriar, elas querem nos tirar do foco correto. E se nós percebemos que de alguma maneira, né, a nossa vida está indo por esse caminho,
né? É tempo de se reavaliar, é tempo de buscar verdadeiramente aquilo que Jesus estipula como foco correto. Porque não há maneira, né, de servir a dois senhores. Ou você prioriza uma coisa ou você prioriza outra. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Como devemos viver então? Como devemos viver então a partir dessa realidade? E aí o texto vai dizer, versículo 25: Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, Jesus agora, a partir do versículo 25, ele começa a falar já que a prioridade correta, né, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, não é priorizar as riquezas materiais, né? Ele começa a explicar como nós devemos viver a partir dessa prioridade, que é buscar as riquezas do alto. Ele diz que nós não devemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã. E ele diz isso mostrando uma realidade, né, prática que acontece na natureza. É só você olhar para os passarinhos, Jesus estava dizendo. Olha para eles. Vê, eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam em celeiro. Só que Deus alimenta eles. Deus cuida de cada um deles. E vocês não precisam andar ansiosos pelo dia de amanhã, pelas coisas dessa vida. Por quê? Porque da mesma maneira e muito mais, Deus também cuida de vocês. Então, não andem preocupados, não andem focados, né, nas coisas terrenas, mas aprendam a descansar, né, na provisão de Deus. Aprendam a confiar no cuidado de Deus, para que a cada dia a sua ansiedade não roube o foco que você deve ter em dar o primeiro lugar ao seu Deus. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então não importa, meus amados irmãos, o quão ansiosos nós estejamos, nós não conseguimos acrescentar um tempo à nossa vida. Então, sempre ansiosos em ajuntar, em ter mais, em ter provisões para o dia de amanhã, essa não é a maneira correta de se viver. Isso pode fazer nos esfriar, né, da nossa busca pelas coisas celestiais, né, do nosso crescimento, da nossa busca pela plena comunhão com Deus. É certo que temos que buscar as coisas, né, mas temos que buscar as coisas confiando na providência de Deus e nunca deixando que os alvos terrenos dominem o nosso coração. E ele fala também do vestuário, né? Ele fala do vestuário. Naquela época as roupas eram muito mais difíceis, muito mais caras. Você vê que quando Jesus fala sobre a garantia, né? O penhor, eles usavam as vestes como penhor. E aí Jesus disse assim que as pessoas deveriam, não, no Antigo Testamento, Jesus não, no Antigo Testamento está escrito que as pessoas deveriam devolver as suas vestes para aqueles que tinham usado ela como penhor. Por quê? Porque ele sendo pobre, ela era sua veste, sua coberta com que ele se deitaria, né? E o pobre,
ele dando a sua veste como penhor, e o rico não devolvendo essa veste, se ele clamasse a Deus, Deus ouviria. Isso seria mal aos olhos de Deus. Então, para você ver como as vestes, elas tinham valor, elas tinham importância, elas eram dadas como penhor, como uma garantia de um empréstimo, de algo que se fazia nesse sentido. Então, era uma das preocupações daquela geração, as suas vestes. Mas Deus diz que os lírios do campo, né, que crescem e rápido se corta, se lançava no forno, era rápida, né, a sua passagem, a sua existência, né? Rapidamente eles deixavam de existir. Nem Salomão, né, que foi o rei mais rico que já houve em Israel, né, e não houve nenhum rei que alcançou tamanha riqueza como ele. Nem ele, em toda a sua glória, se vestia como um dos muitos lírios que existiam no campo. Então, da mesma maneira como Deus vestia esses lírios, ele tem poder e ele faz, né? E ele veste a cada um dos seus servos. Ele cuida de cada um dos seus, para que o nosso coração não esteja com a prioridade, com o foco errado, né? Para que esse seja uma vida que nós venhamos a descansar, né, no Senhor, sabendo que Ele cuida de nós, né, que o amanhã está nas mãos dEle, Ele está no controle de tudo, Ele nos ama e cuida de cada um de nós. Então, essa ansiedade deve ser lançada de lado. E os gentios, ou seja, naquela época os povos que não conheciam a Deus, e hoje aquelas pessoas que não conhecem a Deus, eles vivem dessa mesma maneira, com essa mesma prioridade, focando naquilo que é inútil para a eternidade, entregando a sua vida à prioridade das riquezas materiais, né? Ao dinheiro, ao poder. Você vê que de tal maneira eles vão nessa busca desenfreada que alguns, né, que deveriam cuidar da nação, alguns que deveriam zelar tanto na saúde como em outras coisas, né? Agora nessa pandemia nós vimos quanta corrupção com dinheiro público, né? Dinheiro esse que deveria ser destinado a comprar equipamentos para salvar vidas, mas a tal ponto chega a ganância, o amor ao dinheiro, né, que essa geração tem, que eles deixam de investir para salvar vidas humanas para colocarem um pouco mais no seu bolso, né? Um dinheiro que vai lhes levar para a eterna perdição. Mas eles andam cegados e não têm noção disso. E valorizam tanto o que é material, que aceitam se corromper com coisas que ficarão aqui nessa terra. O mundo vive assim, os gentios vivem assim. Mas nós não podemos aceitar isso na nossa vida, porque Paulo vai dizer para Timóteo, em 1 Timóteo 5, 1 Timóteo 5, e aí, meus amados irmãos, por que existe a advertência? Se existe advertência, é para que cada um de nós venhamos a analisar a nossa própria vida e, analisando ela, saber se estamos com a prioridade e o foco correto ou não. E em 1 Timóteo 6, na realidade, 6, de 7 até o 10, diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé,
a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado. Então, aqui o ensino fica mais sério, mostra a real consequência daqueles que se deixam desviar do propósito principal. Paulo diz da realidade de que alguns irmãos, alguns que estiveram dentro da casa de Deus, né, e deixaram essa ambição pelas riquezas, deixaram essa prioridade pelas riquezas, pelas coisas dessa terra, tomarem conta do seu coração. Ele diz que essas pessoas se desviaram da fé, elas caem em tentação, elas caem em laço, e muitas consciências que submergem essas vidas na perdição. Eles deixaram de tomar posse da vida eterna. Eles se desviaram da fé, eles se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, é um assunto que ele é real, ele é muito atual, né? Ele pode acontecer em qualquer geração, mas que nós devemos guardar no nosso coração. Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Qual a prioridade correta? A prioridade correta é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não deixar com que estas coisas materiais venham a tentar, o nosso coração, para que nós vivamos em função delas. Porque se nós almejarmos essas coisas e priorizarmos essas coisas, se elas estiverem em primeiro lugar nos nossos corações, nós corremos o perigo, primeiro, de perder as bênçãos de Deus. E segundo, elas vão querer fazer nos esfriar e nos afastar totalmente daquilo que Deus preparou para nossas vidas. Elas podem chegar ao cúmulo de fazermos nós errarmos o alvo. Então a coisa é séria. E, meus amados irmãos, houve homens, houve pessoas de Deus que não colocaram no seu coração nessas coisas, que venceram essas tentações. Uma das pessoas é Moisés. Hebreus, se os irmãos quiserem abrir lá, Hebreus 11:24 a 27 vai falar sobre isso. Como os irmãos sabem, ele era filho da filha de Faraó, ou seja, um candidato a príncipe, um príncipe, né? Filho da filha de Faraó, ele era um príncipe no Egito. E olha o que a Bíblia diz, Hebreus 11:24 a 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo. Esse pouco de tempo é a nossa vida, né? Que é como uma erva, que de manhã floresce, de madrugada floresce, cresce e à tarde corta-se e seca. Por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque tinha em vista a recompensa. Moisés não estava olhando para o que era dessa terra. Moisés vivia com a prioridade nas coisas celestiais. E eu vi uma frase muito interessante esses dias, que ela tem a ver muito com essa realidade. Um pastor amigo nosso nos mandou essa frase que dizia assim: o que te capacita para escolher é saber o que você quer, é saber o alvo que você tem, o propósito que você tem, aonde você quer chegar. Isso te capacita na escolha. Então Moisés, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Ele escolheu, estar ali com o povo de Deus. Deixou todas aquelas riquezas, aquele principado, aquela riqueza temporal e aquela posição que ele poderia ter,
mas ele sabia que a maneira como que aquele povo vivia, né, ali não estava a prioridade correta da vida, né? Ali não estava o verdadeiro Deus, ali não tinha nada para ele na eternidade. Então ele, pela fé, né, ele abandona essas coisas e ele segue com prioridade, né, no alvo correto para a vida de todo crente, buscando as coisas que são para a eternidade. Ele atende o chamado de Deus na sua vida. Então Moisés venceu essa tentação. Foi grandemente tentado. Imagina você ser um príncipe, você abrir mão de tudo isso, né, para seguir a Deus, para alcançar coisas ainda maiores que o mundo não consegue ver. Mas nós, crentes, vivemos essa realidade, né? Mesmo que em parte, mas já vivemos essa realidade aqui na Terra. E sabemos que Deus tem coisas maiores e melhores para nós. Então, nosso coração não deve deixar ser enlaçado por essas coisas. Outro exemplo disso é Abraão. Abraão, em Gênesis 14, quando ele volta, né, daquela guerra em que Ló é preso, né, Gênesis 14, 14 até o 24, a Bíblia diz que o rei de Sodoma, um dos reis que tinham perdido ali, né, a guerra e tinha sido capturado todas as coisas, Abraão vai atrás daqueles reis que levaram essas coisas. Por quê? Porque Ló, seu sobrinho, estava ali. Ele ajunta ali os seus criados de casa, 318, e vão atrás, e Deus dá grande vitória, ele traz o povo e as riquezas de volta. O rei de Sodoma diz para Abraão: Abraão, me devolve só o povo, fica com as riquezas para ti. E Abraão, ele diz: eu levantei a minha mão e jurei ao Deus do céu que desde um fio a correr um sapato de tudo que é teu, nada vai ficar comigo, para que você não diga, eu enriqueci Abraão. Abraão não estava com seu coração nas coisas terrenas, mas Abraão estava focado em ser fiel, né, e em receber o galardão que vinha de Deus. E Deus grandemente, né, confirmou e o galardoou, né, o vai recompensar, o recompensou, né, com o galardão que só ele pode dar. E Abraão, ele venceu essa questão que poderia querer tentar ele ali, né, de ficar com todas essas riquezas, já que ele tinha conquistado, né, essa guerra, o espólio de guerra, né, aquilo que trouxe da guerra por direito era dele. Porém, ele deixou tudo isso, né, pela sua fé em Deus e por saber que era Deus quem cuidava dele e que Deus tinha coisas maiores e melhores para a vida dele. Deus tem coisas maiores e melhores para a nossa vida. Deus tem coisas melhores e maiores, coisas inimagináveis. A Bíblia diz em Efésios 3:20, né? Que Deus faz muito, infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então Deus tem coisas maiores e melhores. E o mundo, com as suas coisas, né, ele vai querer nos tentar tirar do foco correto. Então esse é o ensino de Jesus Cristo aqui nessa parte do Sermão do Monte. O crente deve estar focado em buscar primeiramente o reino de Deus, que Deus seja o primeiro na sua vida, meu irmão, minha irmã, que Deus seja o primeiro na minha vida, Timóteo, né? Para que nada tenha o poder de me afastar e nem de estorvar o propósito para o qual Deus nos chamou. Então esse é o ensino, né? Cuidado com as preocupações dessa vida, né? Entregue, viva sem ansiedade, crendo no cuidado de Deus. Cuidado com os enganos das riquezas. Não aceite viver uma vida fútil de coisas que vão ficar nessa terra. Mas busque a Deus e você será eternamente recompensado com coisas, versículo 20,
que diz que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, né? Que a ferrugem não consome, coisas que durarão eternamente para eu e você lá no céu. Então, um ótimo domingo, meus amados irmãos. Essa é uma palavra que todos nós precisamos refletir. Qual tem sido a minha prioridade? Qual tem sido a minha prioridade de vida? Onde eu tenho investido o meu tempo? Será que o meu tempo está sendo investido no meu relacionamento com Deus? Na busca, né, para que a minha família se aproxime mais e conheça mais a Deus? Ou será que a minha vida está presa às coisas terrenas? Então que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, refletir sobre essas coisas e seguir as orientações de Deus com o poder dele para viver os propósitos que ele nos confiou e com a prioridade correta. Um ótimo domingo a todos. A paz do Senhor.